Olá pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é a dica de um filme cristão que eu assisti recentemente e que eu decidi compartilhar com vocês aqui no canal. Esse filme me trouxe grande reflexão, me trouxe um profundo pensamento sobre a importância de nós, que somos cristãos, vivermos um cristianismo autêntico, um cristianismo realmente verdadeiro. Esse filme, na verdade, conta a história de 5 missionários que foram martirizados no ano de 1956 na selva do Equador, quando eles estavam tentando evangelizar os índios Aucas ou Waorani. E nessa tentativa, eles acabaram sendo assassinados pelos índios que eram índios selvagens. E esse filme, ele é bem emocionante e me fez lembrar uma passagem que está no Evangelho de Lucas, Lucas 9, 23, em que o Senhor Jesus diz assim: E dizia a todos eles: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salva-la. E esses missionários, eles perderam a vida por uma causa maior, porque eles realmente haviam entendido o chamado de Cristo para as suas vidas. E, na verdade, o que parecia ser uma grande tragédia, na verdade, foi a porta de entrada para que outros missionários pudessem evangelizar aquela tribo indígena na selva do Equador. Então, se liga só nesse filme que eu vou indicar para vocês aqui agora. A indicação de filme cristão de hoje é Terra Selvagem, inspirado em uma história real comovente de 5 missionários norte-americanos que, na tentativa de evangelizar os índios Aucas, foram martirizados na selva do Equador. Dentre eles estavam Roger Wodjerian, Pete Fleming, Dean Elliott, Nate Sant e Eddie McCully. Todos eles estavam com as suas famílias na selva do Equador. Dentre esses casais de missionários, havia um casal bastante conhecido, Dean Elliott e Elizabeth Elliott, que ficaram bastante conhecidos principalmente por causa de Elizabeth, que posteriormente se tornou uma grande escritora de feminilidade cristã. Dean Elliott e seus 4 amigos, na tentativa de evangelizar os índios Waorani ou os índios Aucas do Equador, sobrevoaram ali por um longo período a fim de procurar obter os primeiros contatos com esses povos indígenas. Nate Sant era o piloto do avião em que os missionários sobrevoavam a selva equatoriana. Lá, eles conseguiram estabelecer os primeiros contatos com esses povos indígenas. Nate Sant, juntamente com os outros missionários, sobrevoou aquele lugar para poder estabelecer os contatos necessários para proclamar o Evangelho de Cristo para aqueles povos selvagens. O interessante é que após o martírio deles, o que parecia ser uma grande tragédia, na verdade foi uma porta de entrada para Rachel Sant e Elizabeth Elliott e Valerie Elliott, que após alguns meses de oração, conseguiram ingressar como missionárias nas tribos dos Aucas. Lá, elas alcançaram as crianças e as mulheres indígenas e, posteriormente, toda aquela tribo se converteu ao cristianismo, ou seja, toda aquela tribo se rendeu aos pés de Cristo. É bem interessante que Elizabeth conviveu com aquele povo por 2 anos. E é interessante que aquele povo realmente pôde compreender o Evangelho do Reino e pôde entender quem era Cristo, quem era o seu Salvador. Assim, a primeira convertida das missionárias foi Dayumi, uma indígena que ajudou bastante na tradução da Bíblia para o idioma daquele povo.
Aquelas missionárias, com a graça de Deus, obtiveram bom êxito no evangelismo daquele povo indígena que era um povo intocável e inalcançável e que sofria bastante com a violência e com a vingança entre as tribos. Rachel Sand e Elizabeth Elliot foram usadas por Deus para levar o evangelho para aquele povo. O que parecia ser uma grande tragédia, na verdade, foi a porta de entrada para que o evangelho de Cristo entrasse naquela tribo indígena selvagem. Ali, as missionárias realmente foram vitoriosas em Cristo. E aquilo que começou com uma tragédia, na verdade se converteu em bênção, porque Elizabeth Elliot, depois de participar do evangelismo daquele povo, se tornou uma grande escritora e uma grande inspiração para mulheres do mundo inteiro, juntamente com Rachel Sand, que serviu o povo indígena até o fim de sua vida. Elizabeth Elliot tem uma grande contribuição para a feminilidade cristã, juntamente com a missionária Rachel Sand. Os missionários martirizados na selva foram vitoriosos em Cristo, apesar da tragédia que eles sofreram. Essa história você pode conferir no livro através dos Portais do Esplendor, de Elizabeth Elliot, e do livro Rachel Sand, Uma Estrela na Floresta, que conta a história dessa grande missionária. Bem, pessoal, como vocês viram, esse filme ele realmente é bem interessante e nos faz refletir enquanto cristãos sobre o chamado de Deus para a vida de cada um de nós. E é interessante que essa missionária que eu citei para vocês, essas duas missionárias, na verdade, a Elizabeth Elliot e a Rachel Sand, elas faziam parte das famílias desses missionários que foram assassinados ali no rio Curaray, que foi o rio em que os missionários foram mortos ali pelos indígenas Aucas. E a Rachel Sand, ela era irmã do Nate Sand, que era o piloto do avião. O piloto que levava ali os missionários para sobrevoar a região para conhecer a área. E a Elizabeth Elliot, como foi falado aqui no vídeo, ela era esposa do Jim Elliot. E elas se tornaram mulheres muito conhecidas, né? Pela coragem, pela ousadia de continuar pregando ali o evangelho numa tribo considerada selvagem. E esse filme, ele me fez lembrar de um livro que eu li no ano passado, que se chama O Fator Melquisedeque. Esse livro aqui, ele é bem especial. Esse livro aqui é de um missionário chamado Don Richardson, e ele fala sobre o testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. Eu tenho aqui alguns vídeos no canal falando sobre esse livro. Esse livro, ele vai falar sobre vários povos de várias culturas, povos remotos, povos desconhecidos que esperavam por um Salvador, que esperavam realmente por um Deus que enviasse o seu Filho para redimir aquele povo dos seus pecados. Então, esse livro aqui ele é bem interessante porque ele lembra exatamente esse filme Terra Selvagem, em que se fala também sobre a família da Elizabeth Elliot, sobre a família de Rachel Sand e outros missionários que foram bastante importantes nessa porta de entrada do evangelho ali naquela tribo indígena. É interessante que a Elizabeth Elliot, ela escreveu vários livros sobre feminilidade cristã. Após ela deixar ali a tribo dos indígenas Aucas, né, dos Waorani, no Equador, ela voltou para os Estados Unidos e escreveu vários livros importantes. Vários livros que eu vou indicar para vocês aqui, alguns deles são livros bem especiais. E são livros que valem a pena ser lidos, né? Na verdade, eu já li alguns livros da Elizabeth Elliot e eu recomendo demais. Ela realmente é uma escritora muito piedosa. É uma mulher que realmente ela foi temente ao Senhor e é possível perceber com clareza a devoção que ela tinha pela palavra de Deus. Ela era realmente uma mulher temente a Deus. E, inclusive, vou deixar aqui para vocês também o link do canal Elizabeth Elliot Foundation, que fala exatamente sobre a vida da Elizabeth Elliot, né? Um canal oficial da Elizabeth Elliot. E tem várias palestras da Elizabeth, reflexões importantes que ela fala para mulheres. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo,
porque além de você ser edificado, você também consegue aprender um outro idioma, porque as palestras estão todas em inglês. Então, é bem legal para que você possa acompanhar e conhecer um pouquinho sobre o que a Elizabeth Elliot falava, sobre a palavra de Deus, sobre assuntos edificantes, principalmente para mulheres cristãs. Então, os livros que eu vou indicar da Elizabeth, eu vou começar primeiro pelo Sofrimento Nunca é em Vão. Inclusive, eu tenho aqui um vídeo no canal exatamente sobre esse livro. Vou deixar aqui também o link na descrição do vídeo. Nesse livro aqui, inclusive, ela fala um pouco sobre a morte do esposo dela, o Jim Elliot, e sobre como ela superou esse sofrimento, sobre como ela enfrentou esse sofrimento e sobre como ela conseguiu vencer em Cristo e por meio de sua palavra, em oração, em piedade, sobre essa profunda tragédia que marcou tanto a vida dela. Então é um livro bem inspirado por Deus. Ela fala sobre vários personagens bíblicos como Jó, Elias e outros personagens que foram realmente sofredores e que nós vemos que são exemplos para nós, exemplos práticos para nós cristãos. A Elizabeth vai falar super bem e vai destrinchar super bem, de forma bem clara, argumentativa, sobre como permanecer fiel, sobre como os santos do Senhor devem permanecer fiéis diante das situações difíceis. O outro livro dela que eu acho maravilhoso é o livro Deixe-me Ser Mulher. Esse livro aqui, a Elizabeth, ela escreve exatamente para a filha dela, para Valerie Elliot, e ele é escrito em formato de cartas. Na verdade, ela escreveu esse livro para a filha dela antes da filha dela casar. E é um livro muito especial, eu realmente gosto bastante da forma como ela fala. Ela fala sobre assuntos que as mulheres cristãs realmente precisam saber e ela fala de forma leve, simples, com bastante clareza. Ela fala sobre o papel da mulher, sobre a importância de a mulher conhecer a palavra de Deus, sobre aspectos como maternidade, casamento, enfim, é um livro excelente. O outro livro que eu vou indicar dela é Uma Vida de Obediência, 7 disciplinas para a vida do cristão. Esse livro aqui é bem interessante porque ela vai abordar aspectos espirituais em que o cristão deve seguir para se fortalecer na fé. Então, esse livro aqui, ele é bem edificante e traz grande reflexão para nós. Inclusive, ela fala aqui nesse livro sobre a disciplina do corpo, a disciplina da mente, a disciplina da posição, a disciplina do tempo, a disciplina das posses, a disciplina do trabalho e a disciplina dos sentimentos. Então, ela vai abordar todos esses aspectos de uma forma bíblica, de uma forma teológica, de uma forma que realmente nos traz grande edificação. Então, super recomendo esse livro aqui. O outro livro, e o último que eu vou indicar aqui para vocês, da Elizabeth Elliot, é Paixão e Pureza, aprendendo a deixar sua vida amorosa sob o controle de Cristo. Nesse livro aqui, ela vai falar exatamente sobre o relacionamento dela com o Jim Elliot e vai trazer grandes lições de sabedoria para nós cristãs. E nesse livro aqui, ela vai abordar sobre o sacrifício, sobre amor, sobre providência, sobre abnegação, sobre submissão. Ela vai falar sobre o propósito de Deus e ela vai falar que o Senhor criou o casamento para o seu louvor e glória. Então, também super indico aqui esse livro que é uma bênção. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham realmente gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe e faça esse vídeo aqui chegar em vários lugares. Compartilhe com seus amigos e espero que vocês gostem do filme Terra Selvagem, assim como eu gostei. Então, que Deus abençoe vocês grandemente e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!